da sua igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2, o verso de 1 a 3. Assim como os irmãos se encontram mesmo assentados, vamos fazer essa leitura. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, do verso 1 ao 3. Jeremias 2, do 1 ao 3. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. Amados, o profeta Jeremias foi chamado para o ministério ainda muito jovem. Jeremias profetizou durante 40 anos. Ele passou por 4 reinados: Joacás, Joaquim e Zedequias, nos quais ele permaneceu absolutamente impopular e solitário. Naquele tempo, Israel já tinha sido levado para o cativeiro pela Síria. E Judá, em plena decadência, estava prestes a ser feito cativo pela Babilônia. Diante de um cenário desolador, segundo a palavra do Senhor nosso Deus, o profeta Jeremias chorou copiosamente, ao ver as famílias sendo arrancadas, de seus lares pelos conquistadores, pelos inimigos, as crianças sendo pisadas, e sendo levados, para o cativeiro. Jeremias foi testemunha não só, amados irmãos, da humilhação sofrida pelo povo de Jerusalém, mas também pela teimosia que existia e que estava presente no coração de uma nação rebelde que não queria ouvir a voz do Senhor nosso Deus através do profeta. Por isso, amados irmãos, é que ele ficava muito solitário, e por isso que ele não era nada popular, e por isso que ele era perseguido. As autoridades de sua época se reuniram para rejeitar fortemente a voz do profeta Jeremias. E o profeta solitário foi perseguido, humilhado, menosprezado, preso e açoitado. Nesse tempo, Jeremias atacou a religiosidade superficial do povo e a mística em que o povo havia se encontrado na sua fé. E apesar de não ter abandonado o templo no culto, haviam abandonado a Deus. Eles não tinham abandonado o culto, eles não tinham abandonado o templo, mas eles tinham abandonado a Deus. Diz a Bíblia, amados irmãos, que o povo confiava mais no templo do que propriamente no Senhor, o nosso Deus. Eles haviam colocado a sua fé numa religiosidade onde o templo era o centro da fé. Eles acreditavam que enquanto o templo estivesse ali presente, enquanto eles estivessem ali se reunindo, eles estavam servindo e agradando ao Senhor nosso Deus e podiam continuar vivendo do jeito que estavam vivendo, sem saber se Deus estava se agradando do seu culto ou não. Sendo assim, os versos que nós acabamos de ler, amados irmãos, é a primeira mensagem do profeta Jeremias a esse povo, demonstrando assim o sentimento que Deus tinha para com esse povo, e como Deus via este povo, e o que Deus esperava desse povo. Essa mensagem mostra que Deus olha para a nação de Judá e vê o seu povo como a noiva, como a esposa, que ao longo de uma caminhada permite que seu amor se esfrie, sua devoção, sua adoração também possa escapar da presença do Senhor nosso Deus. No entanto, é por intermédio de Jeremias que Deus traz essa palavra carregada de emoção, de compaixão e amor para falar com o povo e trazer esse povo de volta para debaixo da sua graça. Esse povo que ele amou, esse povo que ele ama, mas que se desgarrou da sua presença. Quando nós estamos encerrando o ano, amados irmãos,
é tempo de nós pensarmos um pouquinho, né? O que será que Deus está pensando a meu respeito para o ano que vem? O que será que Deus pensou a respeito de como eu me comportei como serva e como servo do Senhor? Como eu servi ao Senhor durante este ano? Porque nós somos o povo de Deus. Mas Ele não nos quer distante, Ele nos quer próximo. Ele não nos quer só reunindo, mas Ele quer que nós estejamos adorando em espírito e em verdade. Ele não quer que nós tenhamos cultos e mais cultos, reuniões e mais reuniões, mas Ele quer que nós sejamos próximos dEle. E é por isso, amados irmãos, que Jeremias vem trazer esta palavra desta forma a este povo. Eu quero destacar aqui, nesse texto, 3 pontos que Jeremias fala a respeito do relacionamento de Deus com o povo, de como Deus vê o povo e do que Deus espera desse povo. Em primeiro lugar, Deus quer que nosso relacionamento com Ele volte a ser como era antes. Eu não sei se você se lembra de um tempo em que você passou assim, um momento tão gostoso de fé na presença do Senhor nosso Deus, e que você amava tanto ler a palavra, que você amava tanto louvar, adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor nosso Deus, que ir à igreja para você era algo que você não podia deixar de fazer. Estar na presença do Senhor nosso Deus era algo irresistível, que você gostava, que você queria que isso acontecesse na sua vida. Você não gostava de ouvir que o culto estava terminando, porque você queria estar e continuar ali na presença do Senhor nosso Deus. É sobre esse tempo que Jeremias quer trazer de volta à mente do povo. E ele diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade. O Senhor está tentando trazer a memória do povo, amados irmãos, de um relacionamento de piedade, onde Deus tratava com todo zelo e carinho o seu povo. Como um pai tem esse zelo e esse carinho por o filho, como a mãe tem esse zelo e o carinho por um filho, assim Deus tinha esse zelo e esse carinho pelo seu povo, mas eles se afastaram do Senhor. E o Senhor diz sentir saudades deles. Olha, eu estou com saudade desse tempo que vocês se comportavam como meus filhos amados, meus filhos queridos, com a minha noiva, quando vocês procuravam ter intimidade comigo, quando vocês procuravam de coração mesmo a minha presença. Na época, amados irmãos, desse relacionamento, que o Senhor está se referindo aqui ao seu povo, né? É quando Deus guiou o povo através do deserto. Deus guiou esse povo dando-lhes vestes e calçados que duraram 40 anos. Eles não tiveram problemas com vestes e calçados durante 40 anos no deserto, não envelheceram as roupas e nem os seus calçados. O Senhor está querendo falar com eles, amados irmãos, que quando eles tiveram sede no deserto, o Senhor fez brotar água da rocha para eles beberem, porque eles não podiam passar necessidade, porque Deus tinha todo esse cuidado com eles. Quando eles reclamaram de fome, Deus mandou o maná dos céus. Quando eles reclamaram do maná, Deus mandou as codornizes para que eles pudessem se alimentar bem e melhor. Quando o povo enfrentava a enfermidade, o Senhor Deus os curava. Quando o povo enfrentava os inimigos, Deus os libertava das mãos do inimigo. No entanto, amados irmãos, após ter experimentado, tão evidente cuidado e providências do Senhor, o nosso Deus, o povo se comportou como uma noiva que se esquece do seu noivo e dos seus valores. E se encantou com outros deuses, e se encantou com outras coisas, e abandonou a sua fé, e abandonou o Senhor. Será que hoje Deus não se encontra com essa mesma saudade
desse povo, dessa igreja? Será que Deus hoje não está olhando e também nos perguntando sobre esse tempo em que Ele nos supriu, em que nós andamos dependente dEle, mas que conforme foi passando o tempo, nós fomos esquecendo dessa proximidade, dessa intimidade, das nossas necessidades e misturamos os nossos sentimentos com a nossa fé e perdemos a caminhada? Deixamos de reconhecer realmente que Deus é o nosso único e suficiente Salvador, deixamos de reconhecer que Ele é o único Deus, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e nos apegamos a tantas outras coisas e procuramos tantas outras seguranças aqui neste mundo? É inevitável, amados irmãos, que nesse tempo façamos essa sondagem no nosso coração, porque muitas vezes nós achamos que ídolo é tão somente uma peça feita por mãos humanas e é colocada e adorada. Não. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa mente e no nosso coração. Se a sua família ocupa o lugar central na sua vida, ela está ocupando o lugar de Deus. Se o seu trabalho ocupa o lugar central da sua vida, ele está ocupando o lugar de Deus. Se você tem qualquer outra coisa na sua vida que ocupa o lugar de Deus, que é mais importante do que Deus na sua vida, idolatria. Você valoriza mais aquilo do que propriamente a Deus. Se você ficar sem ler a Bíblia um dia, se você ficar sem cultuar um dia, se você ficar sem ir na igreja, não tem problema. Mas se você deixar fazer algo que você já está acostumado e que faz parte ali do seu cotidiano, isso vai lhe fazer muita falta. Isso é ídolo. Isso é idolatria, amados irmãos. Então cabe a cada um de nós perguntar a nós mesmos: tem alguma coisa que está ocupando ou que ocupou o lugar de Deus na minha vida durante este ano? Existe alguma coisa que eu tenho buscado mais do que a Deus? Será que as redes sociais têm sido mais importantes na minha vida do que a Deus? Qual o maior prazer que eu sinto na minha vida? Será que o meu prazer está em um futebol, adolescentes? Será que o meu prazer está em ficar lá na minha casa, tranquilo, sossegado, sem querer sair para lugar nenhum? Será que o meu prazer está na comida e na bebida? Qual é o maior prazer da sua vida? É disso que o Senhor está falando com o seu povo. Mas isso você pode perguntar para você mesmo: como é que está a minha vida devocional? Como é que está a minha vida devocional? Como é que foi a minha vida devocional durante todo este ano? Como é que foi a minha vida de oração, de temor a Deus, de obediência, santidade, fidelidade, compromisso com o reino de Deus? Será que o compromisso que eu assumi durante todo esse ano, eu procurei cumprir o compromisso que eu assumi com o Senhor? Será que aquilo que eu propus a realizar para o Senhor durante esse ano, eu realizei para o Senhor? Ou será que outras coisas ocuparam o lugar do meu compromisso com Deus? E me roubaram da presença de Deus, e me tiraram da presença de Deus. Mas como eu imaginei que Deus está longe, Ele não vê muitas coisas, Ele não sabe muitas coisas, e Ele não se importa com muitas coisas, então eu continuei do jeito que eu estava. Irmãos, Jeremias está dizendo que Deus sente saudades, e sentia saudades do seu povo, de caminhar com o seu povo, de estar com o seu povo, de ser adorado pelo seu povo. Deus tem saudade de muitas vezes, cada um de nós, quando nós somos zelosos por um tempo nas nossas devocionais, no nosso momento de oração, quando nós somos fiéis ao Senhor no nosso dízimo, na nossa oferta, quando nós somos fiéis ao Senhor no nosso louvor, na nossa adoração, nós adentramos o templo tão somente para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E neste ano,
Que 2025, amados irmãos, seja um ano de retorno à nossa intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Há uma aproximação maior com o Senhor, o nosso Deus. Deus espera que você se volte para Ele. Deus espera que você possa retornar àquele primeiro momento que você vivia e que você sentia prazer com Ele. Que a palavra de Deus era realmente um alimento que você enxergava como se fosse algo novo todos os dias, como o maná dos céus. Que nunca foi o maná de ontem, sempre é o maná do dia, porque o maná de ontem estragava. E a palavra do Senhor, nosso Deus, é sempre renovada em você. O salmista nos diz, amados irmãos, como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti. É disso que Jeremias está falando, que o povo sentia. Essa dependência, essa comunhão com o Senhor nosso Deus, essa necessidade de Deus. Mas agora eles não sentem mais. Ele diz, eu estou com saudades desse tempo. Esse tempo era um tempo muito gostoso. Esse tempo era um tempo muito bom. O que o Senhor espera, amados irmãos, é que nós nos aproximemos do Senhor. Como Ele diz aqui na sua palavra, né? Como a sua noiva, como a menina dos seus olhos, né? Como o seu povo exclusivo, especial, como a sua igreja resgatada pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Mas e você, como está? No seu culto e também na sua adoração. Deus mandou Jeremias conversar com o povo, porque ele estava com saudade desse momento gostoso de intimidade. Isso, amados irmãos, com Deus, eu sempre tiro para nós, na realidade daquilo que nós vemos no nosso dia a dia com os nossos queridos. Eu estive com minha mãe ontem. Eu creio que muitos puderam ter os seus familiares, né, durante esses dias. Permita-me aqui citar, né? Dona Dilma saiu daqui acompanhada pelo Thales e pela Grazi, né? E pela Isis, né? Imagina o coração dela, como é que estava, né? Os irmãos também estiveram com seus familiares reunidos, né? Isso é gostoso. Mas Deus quer sentir isso conosco. Deus quer que nós nos sintamos como a sua família e estejamos reunidos e juntos celebremos. E Ele é o nosso Deus, Ele quer cuidar de você. Ele quer estar com você, Ele quer ser o seu Deus, Ele te ama. Jeremias está repreendendo o povo, dizendo, Deus tem saudade de vocês, desperta vocês, Deus quer cuidar de vocês. Em segundo lugar, Deus quer que o nosso amor por Ele, amados irmãos, seja igual ao primeiro amor. Ele diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti e do amor do teu noivado. Deus fala a respeito do tempo, amados irmãos, em que Israel se comportava como noiva dele, dedicada, amorosa, zelosa, dependente. A ternura de Deus por nós, amados irmãos, se torna mais evidente quando Ele olha para nós como a noiva. Quando Ele nos vê como a noiva dEle, que está sendo adornada, que está sendo preparada, a igreja de Cristo hoje. E grande carinho no coração de Deus por nós, amados irmãos, como a sua igreja, como a sua noiva. Eles, eu me lembro com muita saudade daquele tempo, né? E do amor do teu noivado. Você vinha falar comigo, né? Você sentia prazer em conversar comigo. Eu me lembro daquele tempo, né? Que você me cortejava com alegria, paixão, né? Em momentos de profunda comunhão. Me lembro daquele tempo que você fazia promessas, né? Que você queria estar sempre comigo, né? Promessa de fidelidade, promessa de lealdade.
Me lembro do tempo que você fazia as promessas, eu buscava. O livro de Cantares, amados irmãos, é um livro que fala muito a respeito do relacionamento da noiva com o noivo. E ali está presente a figura da igreja. Ali está presente a figura da igreja. Do sentimento de Deus para com a igreja. E do sentimento da igreja para com o Senhor, o nosso Deus. Quando o Senhor olha para o povo de Israel, através dos olhos do profeta Jeremias, Ele está dizendo: vocês são a minha noiva. E eu quero voltar a ter esse relacionamento com vocês. De amor, de comunhão, compromisso. Deus tem saudade do seu povo como a sua noiva. Você se sente assim como a noiva de Cristo Jesus? Você se sente como a igreja, a noiva do Senhor? Você tem buscado ao Senhor como a noiva busca o noivo? Você tem estado preocupado como a noiva que não pode ficar sem um noivo? Você tem estado preocupado como aquela noiva que tem todo aquele zelo, aquele carinho, que se prepara para receber o noivo? O que você tem vivido? Eu lembro, né, de algumas pessoas que sempre comentam, né, sobre a roupa de ir na igreja, né? A roupa que coloca no domingo. E alguns comentam sobre aqueles mais antigos que tinham a roupa que chamavam, que era a roupa de ver Deus, né? Por que eles chamavam a roupa de ver Deus? Porque eles pegavam a melhor roupa que eles tinham, porque eles iam para a igreja. Então eles iam para a igreja, eles tinham que colocar a melhor roupa, se vestiam da melhor maneira, porque eles iam para a casa do Senhor, o nosso Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos, para os salmos de ramagem, quando eles cantavam aqueles salmos indo para Jerusalém para adorar o Senhor e levando as suas ofertas e indo para a presença do Senhor nosso Deus, era o melhor que eles tinham para ofertar ao Senhor. Precisamos, amados irmãos, amar a Deus como amamos no passado. Quando você conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, eu não sei quando foi isso, mas que você se apaixonou tanto pelo Evangelho de Cristo Jesus, que não tinha nada mais importante para você do que o Evangelho, e não tinha lugar melhor para você ir do que a igreja. Então voltar a esse amor incondicional ao Senhor. Eu posso ter família, eu posso ter bens, eu posso ter trabalho, eu posso ser uma pessoa muito feliz na sociedade, mas Deus ainda continua no primeiro lugar na minha vida. Deus ocupa ainda o centro da minha vida. Precisamos, amados irmãos, voltar a ter interesse por Deus. É disso que Jeremias está falando. Seu povo sentir interesse pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Hoje a graça é muito barata. Nós transformamos a graça em uma graça muito barata. Sabe por quê? Nós servimos a Deus de qualquer forma. Fazemos nosso culto de qualquer maneira. Cantamos nossos louvores do jeito que nós queremos. Se eu estou cansado, eu fico do jeito que eu estou. Se eu estou alegre, eu fico de pé. Se eu não estou alegre, eu nem canto. Não. Quando nós adentramos aqui, amados irmãos, tudo toma um posicionamento só. A nossa vida diante do Senhor, o nosso Deus. E nós oferecemos aqui para o Senhor tudo que nós temos. Com esse amor incondicional. Aconteça o que acontecer, esteja passando pelo que eu estiver passando, eu continuo adorando, eu continuo servindo a esse Deus maravilhoso. Precisamos voltar a Deus, amados irmãos, de maneira sincera, coração sincero, puro, de verdade. Precisamos devolver para Deus, eu vou usar aqui o termo, né? Paixão. Porque paixão parece que fica mais ardente. Não é, mas parece que fica mais ardente quando nós usamos esse termo paixão, né? Precisamos, né, voltar a ter paixão por Deus, pela igreja, pela palavra. Precisamos ter paixão pela adoração ao Senhor nosso Deus, amados irmãos.
Nosso coração precisa arder. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não podemos sair de qualquer forma, não podemos sair como se fôssemos num encontro qualquer, não podemos sair como se fôssemos no supermercado, não podemos sair como se fôssemos no shopping, mas precisamos sair como se nós fôssemos realmente para nos encontrar com aquele que é o mais importante sobre toda a terra, e a coisa mais importante na nossa vida, servir ao Senhor, o nosso Deus. O salmista diz: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, porque o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou ninho para si, mas eu encontrei, Senhor, os teus altares. Eu amo, Senhor. É disso que o Senhor está falando e que Ele sente saudade, amados irmãos, em nós. Num culto que exalta, glorifica o nome do Senhor nosso Deus, numa reunião que o Senhor é exaltado e glorificado e onde Ele sente o nosso amor por Ele. Ele sente o nosso amor por Ele. Sua alma continua ainda enamorada de Deus, como a noiva de Cristo Jesus? Você continua ainda, né? Com aquele fogo, aquela ardência por Cristo Jesus? O povo de Israel, infelizmente, amados irmãos, está vivendo uma vida religiosa. E essa religiosidade roubou a devoção, roubou a adoração, roubou a alegria, roubou a paixão pela presença de Deus. Qualquer coisa para eles estava muito bom, porque eles estavam servindo ao Senhor nosso Deus. Tudo, amados irmãos, continua acontecendo à nossa volta, os cultos, as reuniões de oração estão acontecendo, mas nada acontece muitas vezes dentro de nós. Mas não é externo que as coisas precisam acontecer, amados. Internamente. Tem um cântico, né, que é bastante antigo. Nós cantamos aqui na igreja, que os violeiros tocam, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu fui mudado, fui transformado, né? Ele é a luz que ilumina o meu ser. Ele é a razão da minha vida. Jesus continua sendo ainda a razão da sua vida. É disso que Jeremias está falando com o povo e é isso que Jesus está falando conosco nesta noite, amados irmãos. Ou você continua frio, indiferente, vazio e não está muito preocupado com o que está acontecendo? Porque você está demais preocupado com você e não com aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Às vezes, né, nosso coração já não é mais aquele coração que ama, que serve, que procura estar na presença do Senhor nosso Deus, fazer tudo por louvor, para a glória e o nome do Senhor nosso Deus. Jesus olhou para o povo naquela época, lá em Mateus 15, 8, 9, e olha o que ele afirmou, é um texto muito conhecido de todos nós. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Eles adoravam o Senhor, mas era uma adoração em vão. Por que era uma adoração em vão? Porque não era de coração. Porque não era desejado aquele momento. Eles faziam porque estavam acostumados a fazer. Eles faziam porque estava determinado que se fizessem. Mas não faziam de forma que o Senhor é exaltado e glorificado. O povo de Judá, amados irmãos, infelizmente estava vivendo assim. O povo ia ao templo. Eles tinham orgulho da religião que eles possuíam. Eles tinham orgulho de ser o povo que eles eram. Eles gostavam do templo, dos rituais. Mas haviam perdido o primeiro amor. Eles haviam perdido o amor a Deus. Eles haviam perdido o prazer de servir ao Senhor, o nosso Deus. Eles tinham comunhão gostosa, prazerosa, palavra que era lida. Mas não sentiam a alegria, a ardência lá dentro do coração. E Deus não sentia que eles estivessem cultuando a Ele. Deus está dizendo a eles: olha, eu tenho saudade de vocês. Aquele fogo, naquela ardência, servindo-me como servo de Deus. Para esse próximo ano, amados irmãos, Deus espera que eu, que você, que nós voltemos o nosso coração para Ele. Voltemos aquele primeiro amor.
Não sei de qual o primeiro amor que você se lembra na sua vida, mas aquele tempo que você se agarrou ao Senhor, você disse: Senhor, eu vou te servir, porque a minha vida está inteiramente ao seu dispor, no seu altar, porque eu fui chamado para isso. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou a porta, aquele que entra por mim, entra e acha passagem. Você possa, nesse 2025, voltar ao primeiro amor. E amar a Deus de todo o seu coração. E amar a Deus, né, com toda a sua alma. E amar a Deus com toda a sua força. E amar a Deus com todo o seu entendimento. E se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Amém? Por último, amados irmãos, Jeremias também questiona aqui com o povo, porque o povo também anda longe do altar do Senhor nosso Deus. Jeremias questiona porque o povo anda longe do altar do Senhor nosso Deus. Versículo de número 3. Israel era consagrado ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoram e faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Israel era consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Era um povo que estava colocado onde? No altar do Senhor, o nosso Deus. Não há, amados irmãos, melhor lugar para o servo do Senhor estar do que no altar do Senhor. O pódio do cristão é o altar do Senhor. Só que o pódio do mundo, quando alguém sobe no pódio do mundo e recebe a sua medalha, ele se torna grande, seu nome é divulgado, mas aquele que sobe, o cristão, quando ele sobe no pódio, que é o altar do Senhor, ali ele sobe para ser consumido, consagrado ao Senhor para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. O altar é a maior conquista que nós precisamos, amados irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Você pode ter tudo que você imaginar, mas se você não estiver, não chegar, não adentrar o templo, o santo dos santos, a presença do Senhor nosso Deus, a intimidade do Senhor, você nunca vai conhecer realmente quem é esse Deus. E nesse ano 2025, amados irmãos, nossas vidas sejam entregues no altar do Senhor nosso Deus, prontas para o sacrifício, prontos para morrer dia após dia, para que Jesus seja exaltado e glorificado em nós. Pense sua vida, planeje sua vida, né? Veja todas as conquistas que você quer para o ano de 2025, mas que o altar do Senhor seja a mais prazerosa de todas as suas realizações. Está no altar do Senhor. Porque é no altar do Senhor, amados irmãos, que todas as coisas começam. Você quer ser abençoado? Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser próspero? Então venha para o altar do Senhor, nosso Deus. Você possa terminar 2024 dando uma olhadinha para Ele, dizendo: foi muito pouco para o altar do Senhor. Eu preciso viver mais lá no altar do Senhor, nosso Deus. Preciso estar mais no altar do Senhor, mais consagração de vida, mais entrega ao Senhor. O altar é lugar de sacrifício, amados irmãos. Entenda, para Deus não é suficiente apenas estar na igreja, para Deus não é suficiente apenas um culto de celebração, um louvor animado, uma igreja alegre, uma igreja feliz. Preciso ter um coração puro, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor, o nosso Deus. Uma vida colocada à disposição da obra do Senhor, nosso Deus. Precisamos, amados irmãos, entender que nem sempre, quando estamos servindo na igreja, estamos servindo a Deus. E muitas vezes, quando nós estamos servindo a Deus, nós não estamos servindo na igreja. Pastor, o que significa isso? Significa que muitas vezes nós estamos com o povo de Israel. Nós somos religiosos.
praticamos coisas. Temos uma vida que, se você olhar na agenda, é uma agenda lotada. De coisas, inclusive, né, que você faz para a igreja. Que você faz para o reino de Deus. Né? Isso é um problema muito sério na vida de nós, pastores. Porque muitas vezes nós entramos no ativismo, onde nós fazemos um monte de coisas, mas deixamos de ter tempo para estar aos pés do Senhor, para estar em oração. E muitas vezes isso tem acontecido na vida de muitos irmãos, que tem um ministério na vida da igreja, que realiza esse ministério na vida da igreja, mas tem faltado a ele o servir ao Senhor. Eles têm servido muito bem a quem? A igreja e aos homens e à sociedade. Mas e o serviço para Deus? Qual é o serviço para Deus? O serviço para Deus é o nosso culto. O que agrada ao Senhor é o nosso culto. Nosso culto individual, a nossa devocional diária, no nosso tempo a sós com Deus, nas nossas orações. Então, no nosso culto comunitário, que é onde nós nos reunimos para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O profeta diz que, versículo 3, que Israel era consagrado ao Senhor. Era consagrado ao Senhor. Não está mais consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Ele deixou de ter uma vida consagrada e de serviço ao Senhor, para viver uma vida que ele queria viver. Tinha culto, tem celebração, tem oração, mas não tem vida no altar do Senhor, consagrada ao Senhor. Deus olha e diz para ele: eu me lembro do tempo, né? Me lembro desse tempo, do tempo da sua dedicação. Ser dedicado ao Senhor, né? Buscar a presença do Senhor, estar com o Senhor. Eu me lembro do tempo da sua santidade, né? Eu tenho saudade desse tempo, né? Da sua vida consagrada, serviço do Senhor. Para estar no altar, amados irmãos, é necessário ter um coração puro, vida consagrada, dedicada, colocada realmente à disposição do Senhor. Às vezes gastamos tempo fazendo muitas coisas e achamos que estamos fazendo bem, né? Quem acredita que vai ser salvo por obras não é cristão, não é um protestante. Porque o protestante acredita que ele vai ser salvo pela graça. Então, o valor maior na vida dele não é o que ele faz para os outros, mas é o que ele faz para Deus. O serviço que ele presta ao Senhor. E qual é o serviço que nós prestamos ao Senhor, amados irmãos? Volto a afirmar: nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, nosso tempo de oração. Lutero dizia que para ele conseguir fazer tudo que ele tinha que fazer, ele tinha que orar pelo menos 3 horas por dia. Eu tenho certeza que muitos irmãos vão dizer: pastor, se eu tiver que orar 3 horas por dia, eu não vou conseguir fazer mais nada, porque o tempo passa rapidamente. Mas é que Lutero estava preocupado em servir a Deus. Quando nós fazemos a obra do Senhor nosso Deus, Deus trabalha por nós. Mas quando nós queremos fazer a obra do Senhor nosso Deus, nós trabalhamos para nós mesmos. Nós precisamos trabalhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor. Isso é vida no altar, amados irmãos. Isso exige renúncia. Isso exige renúncia. Deixar das nossas coisas para fazer a obra do Senhor. Dormir um pouco menos para ter um tempo maior para a leitura da Bíblia, para a oração. Quantas pessoas são cristãs, são disciplinadas, né? Uma academia, elas vão para a academia e tem aquele horário, e estabelece aquele horário e fazem aquilo. Mas espiritual, devocionalmente, ela não tem essa devoção. Muito relaxada.
E o que Deus está dizendo para o povo de Israel é que vocês, né, tinham uma vida consagrada. E vocês eram consagrados, mas hoje vocês não são mais. Vocês me abandonaram, vocês deixaram de sentir esse prazer de estar no altar. Nesse 2025, está iniciando, nós possamos iniciar com a nossa vida no altar do Senhor, servindo ao Senhor. Todos os ministérios da igreja tenham vida no altar do Senhor. Sirvam ao Senhor no altar do Senhor. Amem cultuar, louvar, adorar, exaltar, orar, ler a palavra, ser edificados por intermédio da palavra do Senhor nosso Deus. Porque senão no último dia nós vamos chegar lá, amados irmãos, o Senhor fala, mas você, por que você não me servia? Vai dizer assim, não, Senhor, eu te servi. Olha, eu ia no culto, olha, eu atendi uma pessoa lá na porta, eu atendi isso, eu fiz aquele outro. Olha, eu fiz tudo isso, mas em nenhum momento você visitou o meu altar. Em nenhum momento você esteve presente diante de mim. Você nunca pegou a palavra e leu a palavra, entendeu e chorou diante da palavra? Poucos foram os momentos que eu te encontrei chorando em oração, buscando a minha presença. Você gostava muito de, quando as coisas estavam acontecendo, você procurava uma pessoa, procurava outra pessoa, conversava com outra pessoa, resolvia os seus problemas com as pessoas, mas nunca foi capaz de gastar uma hora ali orando, conversando e lendo a palavra comigo. Você resolveu todos os seus problemas conversando com pessoas, mas nunca resolveu os seus problemas na minha presença. Você nunca esteve no meu altar, você nunca chorou no meu altar, você nunca se derramou no meu altar. Porque você resolveu os seus problemas de outras formas. Precisamos, amados irmãos, como povo de Israel, ser um povo consagrado e não ouvir dizendo que ele era povo consagrado, povo que tinha vida no altar do Senhor. E eu concluo aqui, amados irmãos, essa mensagem para um autoquestionamento de todos nós aqui nesta noite. Não sei o que você esperava ouvir nessa noite, né? Nesse último culto de 2024, mas foi isso que Deus colocou no meu coração para transmitir para você nessa noite. Deus, nosso Deus, Ele continua o mesmo. Sua palavra continua a mesma. O ano vai ser novo, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. E Ele continua dizendo, eu tenho saudade de vocês. Porque eu amo vocês e eu quero cuidar de vocês. Deus quer cuidar da sua vida, Deus quer cuidar da sua família. Volte para Ele, como no início. Uma total e completa dependência de Deus na sua vida. Né? Dizendo assim, eu quero Deus na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida. Eu sei que eu tenho trabalho, eu sei que eu tenho família, eu sei que eu tenho emprego, eu sei que eu tenho tudo, mas eu preciso de Deus na minha vida, porque Ele quer cuidar de tudo para você. Volte para o primeiro amor, né? Aquele primeiro amor, né? De dedicação total, né? Servindo com alegria, com prazer, com satisfação, né? Coloque a sua vida no altar do Senhor, na presença do Senhor, né? Servir ao Senhor com alegria, com paixão, com amor, dedicação, né? Somente para o Senhor, né? Vamos adorar a Deus com consciência de que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para isso. Ele não nos escolheu, amados irmãos, para fazermos coisas do mundo. Ele nos escolheu para servir a Ele. Adorar a Ele. Somente a Ele. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você possa compreender, né? Vontade, o querer de Deus para a sua vida. Que 2025 seja um ano, amados irmãos, nos relacionarmos com Deus, né? De maneira profunda, dedicada. Que Deus se sinta o nosso Deus e que nós nos sintamos o seu povo. Esse povo que é cuidado por Ele, esse povo que é amado por Ele, esse povo que é conduzido por Ele. Esse povo que é considerado a sua noiva. Você é considerada
considerada a noiva de Cristo. Também que esse primeiro amor, amados, que um dia invadiu o nosso coração e a nossa mente, né, possa inundar mais uma vez o nosso coração e a nossa vida, nós possamos servir ao Senhor mais e melhor, da melhor maneira possível, servir ao Senhor e demonstrar esse amor para Deus. Como eu já disse, eu gosto muito de relacionar as coisas da vida pessoal, né? Como se comporta uma pessoa que ama a outra. Deus quer que você se comporte dessa maneira. Eu não estou muito disposto, não estou com muita vontade, estou cansado, estou passando por problemas, por dificuldades, mas eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso servir ao Senhor. Porque Ele me ama, porque eu o amo. Como você tem, uma pergunta, como você tem demonstrado o seu amor para com Deus? E por último, amados irmãos, é com relação à consagração a Deus, né? De toda a nossa vida, colocando lá no altar, mas no altar, lembra de uma coisa, do altar do sacrifício, né? Não é do altar da exaltação, não é do pódio da exaltação do homem, não, né? É da vida no altar para a consagração do Senhor. Nosso serviço, a nossa vida tem que ser para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Tudo aquilo que nós estamos fazendo tem que ser para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu não posso transformar aqui, né, o púlpito como um lugar onde eu queira me aparecer. Você não pode, no ministério em que você está, ser o lugar onde você faz para se aparecer. Não. Quando nós estamos ali, como disse o sacerdote, né? Estava no templo, recebeu Jesus. Simeão, o que ele disse? Agora, Senhor, eu posso até morrer. Quando nós estamos no altar do Senhor, é para isso. Para morrermos, para o serviço, para a obra e para a glória do Senhor nosso Deus. Ele é o nosso Deus e a nossa vida está consagrada ao seu altar. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos o profeta dizer como o Senhor olha para nós, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus eterno e maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz a Tua palavra por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo. Não foste vós que me escolhesse, mas fui eu que escolhi a vós, para que vocês possam ir e dar frutos, e o vosso fruto permaneça para sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos vê como a sua noiva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem no seu altar, Pai. E ó Deus Todo-Poderoso, perdoa, Senhor, pelos momentos, Senhor meu Deus, em que nós fugimos do Teu altar, Senhor. Pelos momentos, ó Deus, que nós não buscamos o Seu altar, Senhor. Pelos momentos, ó Deus, em que nós tentamos resolver as coisas pela nossa própria vontade, do nosso jeito, Senhor, querendo, Senhor meu Deus, que as coisas se assentassem conforme nós estamos pensando, conforme nós estamos querendo, Senhor, e não fomos buscar ao Senhor, Pai, em oração, em clamor, em consagração de vida. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor, porque nós queremos, ó Deus amado, caminhar sim, Pai, como o Seu povo, Senhor, esse povo que o Senhor escolheu como a Sua noiva, esse povo que o Senhor separou, Senhor meu Deus, para o louvor da Sua glória
para a glória do seu nome. Esse povo, ó Deus, que o Senhor tem debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, esse povo que o Senhor quer, ó Deus, no seu altar, Senhor, para ser, ó Deus, um povo para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, Pai, um povo, Senhor, meu Deus, para manifestar a salvação, Senhor, para manifestar a cura, para manifestar a libertação sobre as nações, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, e nós queremos, Senhor, ser esse povo diante do teu trono, Pai, no teu altar, Senhor, entregando-nos, ó Deus, a ti, Senhor, morrendo, Senhor, para nós mesmos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, se há algo, Senhor, que tem ocupado o nosso coração, que tem ocupado, Deus, a nossa mente, que tem ocupado, Deus, o nosso tempo, que tem ocupado, Deus, a nossa vida, mais do que o teu serviço, Senhor, mais do que o louvor e adoração ao teu nome, Senhor, ó Deus, que possa estar cessando neste momento, Senhor, para que, ó Deus, saiamos, ó Deus, da religiosidade, Senhor, para que, ó Deus, deixemos, ó Deus, dessa vida, Senhor, meu Deus, distante do Senhor, Pai, e viemos para uma vida, Senhor, diante do teu altar, Senhor, debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, somos a sua igreja, Senhor, a sua igreja amada, a sua noiva, Pai. Usa-nos, Senhor, desperta-nos, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Glórias a ti, Senhor, glórias ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus, amém.